Bom dia, gatinhos, bom dia, gatinhas, os papais, as mamães, a família toda, tá? Segundona, voltamos às nossas aulas depois de 4 dias descansando, né? Já dá pra gente voltar com o ritmo daquele jeito. Meninada, nós vamos pra aula de História, Geografia e Ciências, o livro Encontros, tá? Lá na página 46. Ai, primeiro de tudo eu queria pedir desculpa pelo último vídeo, que deu problema no vídeo, né? E sumiu o som. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu acredito que os exercícios eram fáceis, né? Era um exercício de matemática. Se alguém ficou com alguma dúvida, me manda mensagem que eu explico novamente, tá? Nós vamos aqui, ó, página 46. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre as famílias. Olha, famílias são diferentes? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que todas as famílias, vamos pegar da nossa sala, por exemplo, todos são iguais? Todos moram dois filhos, o pai e a mãe, sempre toda a família redondinha do mesmo jeitinho? Não, né? Tem famílias que são maiores, tem famílias que são menores, tem famílias onde a gente tem vários irmãos, tem família onde a avó, ou o vô, ou a bisa, ou o biso moram junto com a gente. Então as famílias elas mudam de acordo com a necessidade, né, de cada um, com a realidade de cada um. Então aqui, ó, atualmente as famílias podem ser bem diferentes umas das outras. Podem ser grandes, pequenas, com filhos, sem filhos, tem casais que não têm filhos, né? E é uma família do mesmo jeito. Tem até os que consideram os bichinhos de estimação como membros da família. Será que as famílias são todas iguais? Será que sempre foram como são? Ou mudaram ao longo do tempo? Será que em cada lugar as famílias são de um jeito? E aí, será que em todos os países as famílias são do mesmo jeito? Se a gente está vendo que na nossa sala as famílias já são diferentes, imagina no mundo todo, né? E aí tem um desenho bacana aqui, ó, as pessoas na praia, e a gente observa que as famílias são bem diferentes. Olha, aqui tem a família com a avó, por exemplo, né? Aqui tem um casal sozinho, tem famílias onde tem um filho, aqui ó, só a mamãe com a criança. Então, tem várias situações onde a gente encontra famílias diferentes. Se na nossa sala já é diferente, quem dirá no mundo todo, né? Em uma família, as pessoas que vivem juntas podem ser parentes, pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos. Observe as famílias representadas nas pinturas abaixo. Então, tem vários artistas que gostavam de representar as famílias. Muito antigamente, principalmente, não existiam fotografias. Então, como que as pessoas faziam? Elas registravam através de pinturas. Contratavam-se, por exemplo, um artista e esse artista desenhava. Só que eram coisas muito caras, não era todo mundo que tinha condições de pagar, por exemplo, para um artista fazer o desenho da família dele. Então, quando surgiu a máquina fotográfica, ela foi uma coisa muito interessante e ajudou com que as famílias mais carentes, mais pobres, assim, de uma situação financeira mais baixa, pudessem ter um retrato também da família deles, porque antigamente não. Imagina você pagar um artista para fazer a pintura da sua família. E nem sempre ficava uma coisa realista também, né? Às vezes o artista ali colocava o toque dele, a ideia dele, nem sempre ficava tão realista como na verdade a pessoa queria, né? Então aqui, ó, são quadros, tá? De artistas, olha só. A mãe e o filho, né? Formam uma família. Aqui, ó, a mãe, pai e uma filha formam uma família. Aqui embaixo, esse quadro aqui é muito famoso, ó, deixa pra eu ler, ó. Avô, mãe, pai e filho formam uma família. O outro, um homem e uma mulher formam uma família também. Não é porque não tem filhos que não formam uma família, né? E aí vem aqui, ó, embaixo. Para você, as famílias representadas nessas imagens, elas são o quê? Uma dessas três coisas. Elas são totalmente iguais? Repara nos desenhos. A família é formada sempre pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo outro. Pensa aí. Elas são totalmente iguais? No desenho, claramente, a gente já percebe que não são iguais, né? Depois, elas são diferentes em tudo. Será que em tudo elas são diferentes aqui? Não necessariamente, né? Tem algumas famílias que tem o pai e a mãe que moram junto, tem algumas famílias que não, mas se a gente falar que elas são totalmente diferentes, que tudo é diferente, também não é o certo, né? E aí, elas são de vários jeitos? Elas são. Elas são de vários jeitos. Cada uma tem um jeitinho diferente,
Tem coisas que são parecidas e tem coisas que são totalmente diferentes, tá? Mas é um equilíbrio ali. São diferentes, mas tem alguns pontos que são parecidos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um xizinho aqui, ó, no de vários jeitos, tá bom? Virando a folha, nós vamos continuar falando um pouquinho da família. E olha que coisa interessante. Na página 48 já não é mais um desenho, um quadro, um desenho pintado. Já é uma fotografia da família, né, ó? Famílias de outros tempos. As famílias de outros tempos são diferentes da família de hoje? Será, né? O que mudou? E o que ainda é parecido? Vamos ver uma diferença. Antigamente, as famílias eram maiores porque os casais tinham mais filhos. Observe esta família. Ela foi registrada há muito. Observe esta família. Essa foto, né, ela foi registrada há muito tempo. Então, ó, tem o pai, tem a mãe, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 filhos. Antigamente, as pessoas elas tinham mais filhos. Não que hoje não tenham. Existem bastante famílias que também têm bastante filhos. Mas a maior parte das famílias acabou se reduzindo. Eu pego, por exemplo, o exemplo da minha avó, a mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe, ela teve 12 filhos e eles moravam na roça. E por que eles tinham bastante filhos? Porque os filhos tinham que ajudar na roça, né? Então era assim, era praticamente um atrás do outro, era aquela escadinha, né? Acabava de amamentar um, já estava grávida do outro e assim por diante. E eles, todos os filhos, ajudavam o pai e a mãe na roça, tá? Era aquela família bem grande. E depois, e a mulher, ela não trabalhava fora. A mulher, ela ficava em casa, ela cuidava dos filhos, ajudava, cuidava da comida, né, da roupa, cuidava da casa. Hoje em dia, as mulheres trabalham fora também, então acaba ficando difícil de você ter um monte de filho se você também não fica em casa, né? Então, lógico que existem famílias que são grandes também, mas a maior parte acabou reduzindo o número de filhos. E tem casais que nem filhos têm, né? Que a gente acabou de falar. Às vezes eles preferem não ter filhos, não têm condições, né? E eles acabam preferindo por não ter filhos, tá bom? Então, aqui, ó, perguntinha número 1. Quantas pessoas há na família Kodama? Só contar, fácil, né? Faz um xizinho no número. Em sua opinião, quantos filhos há nessa família? Nós acabamos de falar sobre isso também. Tem o pai e a mãe aí e tem todos os filhos. É só contar também, tá? Isso que nós acabamos de contar junto. Agora observe uma família ainda mais antiga. Se vocês observarem, ó, mais antiga, já não é uma foto, é um quadro, é uma pintura, foi feita uma pintura, não é uma fotografia, tá? Então, olha só, isso daqui, cena de família de Adolfo Augusto Pinto, José Ferraz de Almeida Júnior, em 1891. Essa fotografia aqui, ela tem mais de 150 anos, tá? Então, olha só, quase 200 anos essa fotografia já tem. Já pensou? 1891, 1991, ela tem quase 150 anos. Então, é uma foto bem antiga, né? Olha só. Perguntinha 3. Quem aparece na cena? Marque uns X nos quadradinhos para mostrar. Vocês vão observar aí. Aparece o pai na cena? Se vocês acharam que aparece o pai, faz um xizinho. Aparece a mãe na cena? Se vocês acham que aparece, coloca o xizinho. Avó ou avô, né, os avós, aparece? Se vocês acham que aparece, coloca o xizinho. E filhos aparecem na foto? Se vocês acham que aparece, coloca o xizinho, tá? Tem uma coisa aqui, na verdade, que não faz parte. O restante, todos os outros, vocês vão colocar o xizinho, observando essa foto aqui, tá? Depois, pinte um quadrinho para cada criança que aparece na cena. Eu vou lá na cena e vou contar quantas crianças tem aqui. Eu conto, Pro, deu 2, eu vou lá e pinto 2 quadrinhos. Pro, deu 4, eu vou lá e pinto 2 quadrinhos. Pro, deu 5, eu vou lá e pinto 5 quadrinhos, tá? Onde está a criança mais jovem? Observa essa foto aqui. Geralmente os mais novos são o quê? São os nenezinhos, né? Quanto menorzinho, né? Bebezinho. Tem uma criança de colo aqui, inclusive tá no colo de um irmãozinho aí, de uma outra criança, né? Um irmãozinho ou uma irmãzinha aqui. Então, olha só, dá para perceber quem é a criança mais jovem aqui. Não precisa responder, vocês só observam lá, tá bom? Coloca o dedinho lá, descobre quem que é a criança mais jovem, tá? Lá na página 50, tem algumas perguntinhas que nem todas a gente vai conseguir responder. Por quê?
Porque aqui nós teríamos que fazer uma comparação das famílias da nossa sala. E às vezes a gente não consegue ter contato com algum coleguinha para fazer a atividade. Quem quiser, as mamães aí, as vovós, os papais que estão no grupo, eles têm aí no grupo o contato dos outros pais. Se quiser tá mandando mensagem para algum pai, né, e perguntar para as crianças conversarem sem problema nenhum. Senão a gente deixa sem fazer que também não tem problema, tá? Você tem irmãos e irmãs? Quantos? Pinte um quadrinho para você e outro para cada um de seus irmãos e irmãs. Então eu quero que vocês coloquem aqui quantas crianças tem, né? Quantos irmãos tem na família de vocês. Eu não vou falar criança porque às vezes tem gente aí que tem irmão já adulto, né? Aí vai esquecer de contar e não vale. Então, por exemplo, na minha casa sou eu e mais duas irmãs. Então eu vou pintar um quadrinho para mim e 2 quadrinhos, né, para cada irmã que eu tenho. Quantos quadrinhos eu vou pintar então? 1, 2, 3. Vou pintar 3 quadrinhos. Então, vocês vão contar quantos irmãos tem. Um quadrinho para você e mais um quadrinho para cada irmão. Ah, Pro, sou eu e mais um irmãozinho. Então, vai pintar quanto? 1, 2. Pro, sou eu e mais 5 irmãos. Então, você mais 5 irmãos. Vocês vão pintar aqui, tá bom? A segunda pergunta, que é a pergunta que eu falo que às vezes não vai dar para vocês fazerem. Quem quiser pode fazer, mas não tem problema. Por quê? Ó, pergunte a um colega quantos irmãos ele tem. Então, se vocês tiverem o contato aí e quiserem conversar com alguém da nossa sala, que a gente tem aí no grupo, né? Pergunta para alguém: ah, olha, quantos irmãos você tem? E aí você faça a mesma coisa aqui. Pinta um quadrinho para o seu colega e um quadrinho para cada irmão que ele tiver. Se vocês quiserem até, por exemplo, assim, ah, Pro, eu perguntei pro Lucas. Então, eu escrevo aqui do ladinho o nome dele, Lucas, porque é a família do Lucas que eu perguntei. Ah, Pro, eu perguntei pra Isadora. Então, coloca aqui, Isadora. Pro, perguntei pra Ana Júlia. Então, se quiserem, tá? Fazer essa, escreva o nome de quem vocês perguntaram e pinta igual a de vocês, tá? Depois a número 3. Compare as quantidades de quadrinhos que você colocou para representar seus irmãos e irmãs e os irmãos e irmãs do seu colega. Quem fizer a perguntinha número 2, aí já aproveita e faz a 3. Por quê? Tá perguntando aqui qual família é maior. A família maior é a sua ou é a do coleguinha que você fez a pesquisa? Aí vocês vão colocar. Ah, Pro, a minha família é maior. Ah, Pro, a família do meu colega é maior. Pro, a família mostrada lá na pintura da página anterior é maior que a minha e maior que a do meu colega. Então, aí, vocês vão registrar aqui, tá? Número 5. O que tem de parecido entre a cena da família antiga brasileira e a sua família? Então, a gente volta aqui, ó, nessa foto aqui. Observa essa foto aqui e pensa na nossa família. Então, vamos lá. Olha o que vem colocando aqui. Aí a gente vai observar e vai colocar o xizinho ou não colocar o xizinho. Primeiro, ó, os membros da família moram na mesma casa. Na nossa família, todos moram na mesma casa? Ou não? Ah, Pro, eu tenho alguns irmãos que não moram na mesma casa. Meu pai e minha mãe não moram. Então, aí vocês vão colocar. Se os membros moram na mesma casa, aí vocês colocam xizinho. Depois, os membros da família moram em casas separadas. Pro, então, ó, os membros da família moram em casa separada, não mora todo mundo na mesma casa. Coloca o xizinho. Pais e filhos fazem algumas atividades juntos. E aí? Na sua família, os pais e os filhos fazem alguma atividade junto, né? E as crianças brincam dentro de casa. E aí, na sua casa? As crianças brincam, né? Vocês brincam dentro de casa ou não? Então, ó, o que tiver de parecido aqui, vocês vão fazer um xizinho, tá? Ah, Pro, mas olha, eu acho que nessa dos pais e filhos fazem algumas atividades junto, olhando lá no desenho, lá atrás, a gente olha que não tem cara de que o pai brinca com as crianças, né? Ah, então se o pai lá não brinca com a criança, mas o meu pai brinca, então não é parecido, é uma coisa diferente. A gente tem que olhar o que a gente acha que é parecido na foto e na nossa família. Então, os membros da família moram na mesma casa? Olhando aqui, mora. Ah, mas na minha não. Então, não vou pôr. Os membros da família moram em casas separadas. Pro, na minha casa moram em casas separadas. Mas lá do quadro não, parece que eles moram todos juntos. Então, também não vai valer. Pro, pais e filhos fazem algumas atividades juntas. Lá na minha casa, a gente faz bastante atividade junta.
Ah, mas lá não faz. Ou ao contrário, na minha casa não fazem, então também não vou colocar. E aí, as crianças brincam dentro de casa. Lá no quadro tá mostrando que eles brincam dentro de casa. Mas e na sua casa? Na sua casa vocês brincam também dentro de casa? Aí vocês vão colocar aí também, tá? Depois, na perguntinha 6, vocês vão pesquisar em revistas, jornais, imagens de diferentes famílias. Eu não tenho revista, não tenho jornal, faz um desenho aqui, tá? Eu achei 2 tipos de família, coloca aqui, tá bom? Então, pesquisem fotos, figuras assim de famílias e colhem aqui. Quem não tiver, desenha, tá? Na 7, converse com seus colegas sobre as famílias que vocês encontraram. No caso, vocês vão conversar com a família de vocês. Elas são diferentes ou parecidas? Então, olhando as figuras que vocês acharam, elas são iguais? Não são? Ou, se você fez um desenho aqui, compara o desenho com você. E aí, a sua família é igual a essa família do desenho, não é? Então, vocês vão pensar aí. O que essas famílias têm de semelhante? Semelhante é de parecido, de igual. O que parece nas duas famílias? Eu achei assim, 2 figuras onde os pais estão juntos. Então, isso daí eu posso colocar junto. Eu achei 2 figuras onde tem 3 filhos. Coloca aí. Então, alguma coisa que seja parecido. Ou se você fez um desenho, vê o que tem de parecido com o desenho e a sua família, tá? Depois a 9. O que estas famílias têm de diferente? E aí, eu percebi que, aqui nenhuma só tem um filho, na outra tem 2, então vocês vão colocar. Pensem, o que pode ser igual e o que pode ser diferente, tá bom? Depois, lá na página 52, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que são as famílias indígenas, aquelas famílias que moravam aqui, muito antes dos portugueses, né, virem para cá e das pessoas de outros países também, né? E a gente vai ver que a cultura deles é bem diferente da nossa, tá? Vocês vão ver, por exemplo, no desenho aqui, que o tipo de vestimenta, que o jeito que a família se organiza, as casas que eles têm é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, tá bom? Então, aqui vocês já vão observar nesse desenho aqui, esse quadro, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, Famílias indígenas. As primeiras famílias que habitavam onde nós vivemos hoje eram famílias indígenas. Atualmente, no Brasil, existem mais de 200 povos indígenas, cada um com sua cultura, isto é, com sua língua, sua história, suas músicas, sua moradia e sua organização familiar. Às vezes, quando a gente fala de índio, a gente acha que índio é tudo igual, e não é. Cada tribo, às vezes, tem o seu linguajar, os seus costumes, a maneira de criar os filhos, os tipos de ocas, de casas que eles constroem, também pode ser diferente de uma tribo para outra, tá bom? Não é porque a gente fala assim, índio é tudo igual. Não necessariamente nessa ordem, tá? Como cada povo indígena é diferente um do outro, também as famílias indígenas são diferentes entre si, que é o que a Pro acabou de falar. Então, olha só, observando essa foto aqui, é uma família indígena, né? A gente observa, quantas pessoas há nessa família. Então, a gente conta aqui, todas as pessoas que estão aqui nessa família. Depois, quantas crianças há nessa família? Contem aí as crianças. O que parece que estão fazendo? Gente, olha que bonito. Os índios, eles utilizam muito a pintura no corpo. Então, se vocês repararem, tem crianças que estão com o corpo todo pintado, tem uma moça pintando, né? Esse homem também, geralmente os homens se pintavam quando eles iam para a guerra, né? Então, o que será que eles estão fazendo? Eles estão se pintando para quê, será, né? Aí tem uma criança também entregando alguma coisa pro chefe da família, no caso aí, né, pro homem. A mamãe dando mamar pra criança, olha que coisa mais linda, né? Amamentando a criança, alimentando a criança, que bonito. Só que a gente vê que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui. Olha que interessante, eles também têm um animal de estimação aqui, como às vezes algumas famílias também têm, né? Então vocês vão responder as perguntinhas aí. Algumas famílias indígenas vivem em grandes moradias, junto a várias outras famílias. Há também grupos indígenas que moram em casas individuais nas aldeias. Tem ainda os que moram em aldeias projetadas
ou em condomínios nas cidades. Então, olha só, aqui tem o desenho de uma casa, ó, indígena. Olha só, como às vezes é bem diferente da nossa, ó. Tá até explicando do ladinho aí, ó. Casa típica com parede de barro e madeira, na aldeia Yanomami de Matucará, lá no município de Santa Isabel do Rio Negro, no estado do Amazonas. Então, observando essa casa aqui, ó, ela é uma casa bem compridona, bem grandona. Algumas tribos, eles construíam casas bem grandes e ali bastante famílias moravam junto, tá? E lá dentro da oca, né, da casa deles, não tem um monte de parede dividindo igual a gente tem aqui na nossa casa, que às vezes, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a sala. Não, era um cômodo bem grandão. Muitas vezes eles dormiam em rede, a gente aprendeu a dormir em rede justamente com eles, tá? Quem gosta aí de rede, a gente aprendeu com os índios. Então, e já tinham algumas tribos que era o contrário, que cada família construía a sua oca, construía a sua casa, tá? Aqui embaixo já é uma casa, não é uma casa no caso, né? É uma escola aqui, mas olha só, ela já é feita de madeira, no telhado, né, para colocar as telhas, ela já é feita de tijolo, ela tem portas de madeira, já é mais parecido, né, ó, o chão de cimento já é mais parecido com aquilo que a gente está acostumado a ver aqui, né, é bem parecida com as nossas casas, ó. Jovens indígenas da etnia Guarani, MBIA. A Pro não sabe falar todas as coisas indígenas, tá? Em aldeia, no bairro de Parelheiros, no município de São Paulo. Aqui, no caso, é uma escola, tá? Então, aos jovens aqui perto. É costume entre os povos indígenas nas aldeias deixar as crianças livres para brincar e aprender. É comum também que todos os adultos da aldeia cuidem das crianças, mesmo quando elas não são suas filhas. Lá na tribo, lá na aldeia, as crianças elas ficam bem livres, tá? Para brincar, para aprender a observar os mais velhos. Só que uma coisa que eu acho muito interessante é que lá não tem esse negócio de que, ai, do meu filho eu cuido, do filho dele ele que cuide. Não. Lá na tribo, todo mundo cuida de todo mundo. Então, todo adulto cuida das crianças. Se perceber que tem alguma criança em perigo ou fazendo alguma coisa que às vezes pode machucar ou pode acontecer alguma coisa, não é só o pai e a mãe que vai lá corrigir a criança ou orientar a criança. A família toda, a tribo toda. Então, lá todo mundo cuida de todo mundo, tá? Não existe esse negócio de que eu vou cuidar só do meu filho. Não. O filho lá é da tribo. Então, a tribo, todos os adultos são responsáveis pelas crianças. Bonito isso, né? Às vezes a gente pensa assim, cada um que cuide do seu. Será? Olha só que bonita a ideia que os índios têm. Que cada um que cuide de todos, né? Porque a criança, independente de quem seja, ela precisa às vezes da ajuda, da orientação dos adultos, né? E não importa se eu sou mãe, se eu sou professora, se eu sou tia, se eu sou colega, se eu percebi que não tem alguma coisa muito legal ali, por que não ajudar, por que não orientar, né? Lá na página 54 tem um textinho que eu vou ler para vocês e é uma criança indígena falando, tá? E ela vai falar do relacionamento dela com o avô. Vocês vão ver o que o avô pede para essa criança fazer. Aí pensem na família de vocês. Vocês também têm contato com os avós de vocês? Tem os avós vivos? Eu, no caso, não tenho. Meus avós já faleceram. Mas e vocês? Vocês têm aí o vovô, a vovó, o biso? Meus filhos têm a bisa, porque o meu marido tem a avó dele ainda viva, tem 80 e poucos anos e meus filhos têm a bisa. E eles adoram ouvir histórias da bisa, tá? Então, aqui, ó. Vamos ler o que Daniel, do povo indígena Munduruku, contou sobre sua infância junto ao avô Apolinário. A sabedoria do rio. Quando chegamos ao igarapé, onde a gente sempre tomava banho, eu parei. Apolinário apenas balançou a cabeça negativamente e apontou um lugar mais adiante, ou seja, não era para parar ali, era para continuar. Ele me levou para um lugar belíssimo, com uma queda d'água mais ou menos alta. Está vendo aquela pedra lá na cachoeira? Respondi que sim. Então sente nela e fique lá.
Não saia enquanto eu não mandar. Você só tem que observar e escutar o que o rio quer dizer para você. Eu olhava fixamente para as águas, pensando no que eu deveria ouvir. Não ouvi nada, é claro, não daquela vez. Quando a tarde já estava caindo, meu avô me chamou. Agora já pode tomar banho. E aí, hein? O vô pediu para ele ouvir, ó, observar e escutar o que o rio tem a dizer. Será que o rio ia falar alguma coisa? Ou será que era para o índio observar a natureza ali, né? Às vezes a gente está naquela correria e a gente nem presta atenção nas coisas boas que tem no mundo. A gente não escuta o barulhinho da água caindo, o canto do passarinho. Às vezes tem barulhos que são tão agradáveis, tão gostosos de ouvir, que a gente às vezes não presta atenção, porque na correria do dia a dia não dá tempo de prestar atenção, né? Então, esse daqui, ó, é o textinho onde o Daniel ele conta, né, sobre o relacionamento dele com o avô. Aqui embaixo, gente, tá escrito assim, ó, Igarapé, riacho, pequeno rio. Por quê? Porque lá no texto tem a palavrinha igarapé. E às vezes a gente não sabe o que é um igarapé. Então, o que é um igarapé? É um pequeno riozinho, um riachinho, tá? Ser crianças em diferentes tempos. O que é ser criança? No passado, as crianças não eram tratadas como crianças. Muitos achavam que as crianças eram pequenos adultos e não consideravam importante dar a elas atenção e cuidados especiais. Hoje, sabemos que essa fase é fundamental para o nosso crescimento. Observe a imagem. Dá uma olhada nesse desenho, né? Não é uma foto, é uma pintura, onde as crianças, aqui são 4 crianças, cada uma de uma idade diferente, mas olham as roupas. São roupas de criança? Não, né? Elas estão simplesmente vestidas como adultos. E realmente, antigamente, muitos anos atrás, tá? As crianças não eram tratadas como crianças. Eram miniatura de adulto. Tinha que ter atitude de adulto, se comportar como adulto, se vestir como adulto. Brincar, nossa, onde já se viu você brincar, você correr, você pular? De jeito nenhum. Então, eram tratados como adultos. E isso daí foi mudando com o passar do tempo, porque a gente percebe que vocês, pequenininhos, precisam de coisas que são da idade de vocês. Criança tem que brincar, criança tem que correr, criança tem que cantar, tem que se divertir, tem que rir, tem que conviver com os amiguinhos. Criança tem que aprender com os pais, porque ninguém nasce sabendo. A gente aprende com os mais velhos, né? Observando, fazendo junto, né? E então, as crianças têm todos esses cuidados que antigamente não tinha. Então, cobrava-se muito, era muito rígido, como se a criança ela tivesse que se comportar como um adulto. Imagina você chegar numa festa de aniversário e não poder brincar, correr, cantar, gritar. Não, como adulto, sentadinho, comportadinho lá. Nossa, que chato que deveria ser, né? Hoje a gente não. Até tem adulto que é pior que criança hoje em dia, né? A Pro adora ser criança também. E aí, olha as perguntinhas aqui embaixo. Essas crianças são parecidas com as crianças de hoje? E aí, olhem bem, tudo que a gente acabou de comentar. Sim, porque são pequenas? Não é disso que a gente está falando, né? Sim, porque tem rosto de criança? Não é disso também que a gente está falando. É lógico que elas têm rostinho de criança, são crianças. Não, porque têm o mesmo tamanho que os adultos. Elas não têm o mesmo tamanho que os adultos. Não, porque usam roupas de adulto. Por que que elas não são parecidas com as crianças de hoje? Ó, elas não são. Não. Por quê? Porque elas usam roupas de adulto. Como que uma criança brinca com uma roupa dessa? Também não podia, né? Então a gente coloca o xizinho aí lá na última, tá? Virando a folha, tem uma coisa muito bacana. Bacana e triste ao mesmo tempo, viu, turminha? Por quê? Aqui vai falar dos direitos da criança, tá? Existe um documento que chama Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse estatuto, nesse documento, falam todos os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. É uma lei, tá? É obrigado a cumprir. Só que, infelizmente, nem todo mundo cumpre o que tá lá, tá? Então, olha só, crianças têm direitos. Você sabia que a família e toda a sociedade devem garantir direitos às crianças? Só que a criança também tem dever, viu? Depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos conhecer alguns desses direitos: direito ao esporte, direito a respeito,
direito à cultura e educação. Lembra quando eu falo para vocês que é obrigado? Por que é obrigado a ir para a escola? Porque está lá na lei, a criança tem direito de estudar. Porque a criança estudando, ela vai ter um futuro melhor quando ela crescer. Agora, imagina se a criança não tiver estudo nenhum quando ela for adulta, como que ela vai sustentar a família dela? Pra gente já foi tão difícil. Meus pais não tinham estudo. Minha mãe, coitada, malemar terminou a oitava série. Meu pai também não. E aí, para eles foi muito difícil a vida. Então, tudo que eles não tiveram, eles procuraram mostrar pra gente, olha, estuda, porque você vai precisar quando você crescer. E é o que eu pego no pé dos meus filhos também. Eu quero que eles estudem, por quê? Porque eles vão precisar depois, tá? Alimentação, lazer. O que é lazer? É a gente se divertir com alguma coisa. Ó. As crianças estão brincando aqui, ó. Convivência familiar, saúde, direito à vida. Vocês sabiam que se chegar, por exemplo, no hospital, um adulto e uma criança, a criança ela é atendida primeiro. Ela tem preferência, por quê? Vocês têm todos alguns direitos, né? Porque vocês são mais delicados, a saúde de vocês a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Então, olha só, até isso vocês passam na frente da gente, tá? Só que nem todo mundo tem esses direitos. A gente vê muita criança que mora na rua, que passa fome, que não tem escola, que não tem a convivência familiar, não tem família, tá na rua ali sozinho ou tá num lar abandonado, que de maneira alguma é respeitada, tem crianças que são maltratadas, que são obrigadas a trabalhar, que apanham, que sofrem muito. Então, olha que triste a gente saber que tem pessoas que não têm os mesmos direitos que a gente, né? Deveria ter, mas infelizmente não tem. Só que vamos pensar na gente, a gente tem muita coisa bacana na nossa vida e que a gente às vezes não dá valor, né? Vamos pensar naquele que não tem, que triste que é. Virando a folha, página 58, fala um pouquinho justamente disso, ó. Direitos das crianças. Você sabia que estudar é um dos direitos da criança? Não faz muito tempo que as crianças começaram a ter direitos próprios, diferentes dos direitos dos adultos. Naquela época onde a gente viu lá que as crianças elas se vestiam, né, se comportavam como crianças e como adultos, elas trabalhavam também como adultos, eram colocadas para trabalhar desde cedo, tá? Para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, foram criados documentos e leis. Por exemplo, essa lei que a Pro falou para vocês, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um desses documentos é esse que a Pro acabou de falar. Olha, ele tem apelido de ECA, que é a abreviação Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1990. Aqui, ó, tem uma criança de 11 anos aqui, ó. Até os 11 anos de idade, a pessoa é considerada criança. Então, todos vocês da nossa sala são crianças, tá? Nós somos adolescentes quando a gente completa 12 anos. Completei 12 anos, agora eu sou um adolescente. Pro, até quando eu vou ser adolescente? Até os 18, tá? Então, até 11 anos é criança, depois de 12 a 18, adolescente, tá bom? Pro, eu tenho um monte de direito, né? Mas a Pro falou que tem dever também. Sim, tem dever também. Você tem o dever, a obrigação de respeitar os seus pais, tá? Porque os seus pais fazem tudo por vocês, criam vocês, trabalham, ralam aí para pôr comida na mesa, né? O conforto da casinha de vocês, respeito com os funcionários, professores e tudo mais, respeito com os amiguinhos de vocês também. Ah, Pro, minha mãe faz de tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Precisa sim, tá? Vocês pequenininhos aí já podem ajudar a mãe, o pai a fazer algumas coisas, tá? Ajudar a varrer uma calçada, pega uma vassoura ali e ajuda, tá? Meus filhos aqui, eles tiram o pó, o pequeno, eu tenho um de 8 e um de 13. Eles ajudam a passar aspirador, eles dobram as meinhas, cuequinha deles, penduram as roupinhas deles no cabide, tá? Arrumam os brinquedos, porque tem criança também que esparrama o mundo de brinquedo e depois a mãe que pega. A família, ela já faz tantas outras coisas para vocês, isso é responsabilidade de vocês, tá vendo? Criança tem dever também de estudar. Se é um direito seu estudar, também é obrigação sua que você faça bem feito, viu? Por quê? Quando eu faço de qualquer jeito, eu tô perdendo meu tempo. Depois eu vou sofrer lá na frente. Nossa, eu devia ter estudado isso, agora eu não me esforcei, eu não sei. E aí? Aí já vai ser tarde, né? Então vocês também têm obrigações, viu? Lá embaixo na perguntinha. Você é uma criança ou um adolescente? E aí? Olha a idade de vocês. Lembra?
Até 11 anos é criança. Aí vocês vão colocar aí, vocês são crianças ainda, tá? Vamos falar sobre nossos direitos? Aqui são atividades que nós faríamos na sala, ó. Forme duplas e converse com seus colegas. Acham que é importante garantir os direitos para as crianças? Conversem aí na família de vocês. É importante ter esse negócio de direito da criança? Será que é? E é, viu, gente? Porque só assim que às vezes o conselho tutelar consegue cobrar daquela família que às vezes espanca a criança, daquela família que não leva a criança para a escola, tá? Então tem todas umas regrinhas que são importantes a gente ter uma maneira de cobrar, tá? Para se divertir. Aqui tem um joguinho da memória que vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Que já tá falando, ó. Lá na página 247 até a 249 são duas folhinhas, tá? 247 e 249. Vocês recortem, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Inclusive, são justamente quadros, né, ó, de famílias aqui e na outra folha, e brinquem de jogo de memória aí, podem brincar com os coleguinhas, com os irmãos, com a família de vocês, tá? Lá na última folha, 60 e 61, tem um quadro aqui, que é da Tarsila do Amaral, que é uma pintora famosíssima, e ela justamente retrata aqui uma família, que é um pouco diferente às vezes da nossa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa família aqui, ó. Ligue as colunas indicando cada criança, da mais nova até a mais velha. Então, olha só, qual que é a mais nova? Ah, pro a mais nova é esse bebezinho no colo. Então, eu vou ligar lá no número 1. Ah, e a segunda? Ah, a segunda é essa outra menininha. Vou ligar no número 2. E a terceira? A terceira já é essa mais adulta. Vou ligar lá no número 3, tá? Agora, para pintar o quadro da Tarsila do Amaral, vocês vão observar, ó, que cada pessoa tem um número aqui diferente. Até os animais têm números aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar de acordo com o que está escrito aqui na página 61, ó. Letra A. Pinte a blusa de todos os adultos. Quem você achar que é adulto, você pinta a blusa. Só isso, tem que ir seguindo essas regrinhas. Desenhe bolinhas coloridas nas roupas das crianças. Então, quem você achar que é criança, desenha a bolinha colorida. Será que o cachorro e o gato fazem parte dessa família? Se você acha que sim, pinta eles também. Se você acha que não, deixa sem pintar. Qual é o número do cachorro? Olha lá, que número que é o cachorro? Coloca o número aqui. A criança com o número 12, vai lá na criancinha do número 12. Ela está no centro da pintura. Pinte as mãos dela. Então, eu vou pintar as mãos dessa criança. Só dela, tá vendo? Eu tenho que fazer apenas o que está escrito aqui. O bebê está à direita da menina número 11. Então, olha lá a menininha número 11, do ladinho dela ali do lado direito, tem um bebezinho ali, ó. Quem está à esquerda dela? Então, se o bebê tá na direita, o que tá na esquerda dessa menina? Depois, qual das mãos da menina de número 14 está usando para segurar a boneca? Olha só a menininha, tentem ficar do jeitinho que ela tá. E aí, qual que é a mãozinha que ela tá usando, que ela tá segurando a boneca? É a esquerda? É a direita? Vocês vão observar e colocar aqui, tá? Então, eu não posso pintar esse desenho todo. Eu vou só fazer aquilo que está nas regrinhas aqui. A camiseta dos adultos, fazer bolinha nas crianças, se achar que os animais fazem parte da família. Então, é só o que está escrito aqui na legenda aqui embaixo, tá bom? Turminha, tchau, fica com Deus, tá? Até amanhã.